uma guerra que parece ganhar um contorno muito parecido aos outros conflitos na região e, eu diria, em outros lugares do mundo. O mundo vive uma crise crônica de inícios de conflitos nos últimos 5, 6 anos, e esses conflitos não são resolvidos. Eles passam a ficar permanentemente no cenário internacional, destruindo, claro, o país ali em específico, mas também mudando, de alguma forma, a geopolítica. Infelizmente, começa a parecer que o caso ucraniano se assemelha a essas outras crises prolongadas e sem uma solução imediata. Agora, ontem o Zelensky, na ONU, disse o óbvio: a ONU é incapaz de promover a paz, ela é incapaz de justamente lidar com essas crises que vêm acontecendo nos últimos anos. Basta a gente olhar para fora da Europa e ver que, sim, os confrontos eles eclodem e eles não terminam. Por isso mesmo, nós estamos aí com um número recorde de refugiados no mundo, não na Ucrânia apenas, não na Europa, mas no mundo. Agora, a proposta que ele fez é uma proposta, no mínimo, ingênua. Por que ingênua? Ele quer a convocação de uma conferência internacional para rever o veto russo. Muito bem, mas o que é que diz qualquer jurista ou qualquer especialista em direito internacional? Para que a ONU passe por algum tipo de reforma, para que a Carta das Nações Unidas passe por algum tipo de reforma, os 5 membros permanentes da ONU precisam aprovar, inclusive a Rússia. Então, estamos numa situação absurda da proposta do Zelensky, que é a seguinte: vamos propor para a Rússia, no meio de uma guerra, que ela abra mão do seu direito ao veto, para que ela mesma seja condenada pelo Conselho de Segurança da ONU. Óbvio, isso não tem como acontecer. Isso é tão irrealista que até mesmo o governo americano ontem desviou o foco. Quando a embaixadora Greenfield tomou a palavra no Conselho de Segurança, ela propôs, sim, a exclusão da Rússia, mas de outro órgão, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, não do Conselho de Segurança. Óbvio, ela sabe, em primeiro lugar, ela sabe da dificuldade que seria retirar o direito de veto da Rússia. Isso não aconteceria. Mas, imagine um caso que, de fato, isso fosse possível. Qual é a consequência disso? Que, eventualmente, o próprio governo americano ficará sem o seu poder de veto. Ou seja, a impotência da ONU ela tem um motivo muito claro. Justamente a incapacidade dos governos de lidarem com a situação. A impotência da ONU não é o motivo. A impotência da ONU é o resultado de uma profunda divisão internacional neste momento. Jamil, você fala bem sobre a ingenuidade do Zelensky, de imaginar que ele pode agora reformular a ONU naquilo que a ONU tem de mais tradicional, que é essa improdutividade conveniente às nações que controlam o Conselho de Segurança. Simultaneamente, as sanções que foram sanções econômicas impostas pelo Ocidente, pela OTAN, à Rússia, parece que resultaram num efeito inverso, porque a Folha de São Paulo publica hoje uma pesquisa que diz que o Putin, a popularidade dele, que já não era baixa, saltou de alguma coisa em torno de 71% para 83%, né? Ou seja, o Putin internamente está fortalecido, embora a imagem externa dele não seja das melhores. Você imagina que haja alguma coisa a mais que o Ocidente possa fazer para forçar o Putin, de alguma maneira, a negociar um cessar-fogo na Ucrânia? Olha, Josias, essa é uma questão absolutamente central. Todo mundo aqui se pergunta justamente isso. Agora, vamos dar alguns passos. Primeiro, na própria história. A história mostra que sempre que um país é alvo de uma tentativa internacional, e aí não é internacional, é das potências ocidentais de isolamento, o resultado disso é o fortalecimento daquele líder que vem de volta para a sua população e diz: estamos sendo ameaçados pelos imperialistas capitalistas. Nós estamos aqui defendendo o interesse nacional e aqueles que sempre invadem os outros países no mundo, e aí, claro, usamos toda a retórica anti-americana, estão querendo agora nos ameaçar. Isso, obviamente, fortalece a pessoa no poder. Isso aconteceu no Irã, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu em outros lugares do mundo. Mas,
estamos falando ainda de um período relativamente curto. É 1 mês e meio para uma guerra, Josias, é um espaço curto ainda de tempo. A minha pergunta é como ficará esse apoio daqui a 6 meses, quando uma população já estará mais desgastada, o desemprego terá aumentado, porque, afinal de contas, aquelas empresas estrangeiras não voltarão. Quando fica claro que os russos não podem mais viajar como eles adoravam fazer para as principais capitais europeias. Quando ficar claro que o rublo não vale nada. Quando ficar claro que, de repente, vão precisar comprar e modificar o seu próprio consumo. Quando isso tudo começar a acontecer de uma forma mais permanente, aí sim vale uma pesquisa para saber se ele ainda tem esse apoio ou não. Eu acho, pelo menos é a minha percepção aqui, um pouco prematuro a gente dizer que ele está garantido no poder diante dessa situação. Eu acho que um pouco precisa ser esperado. Agora, dito isso, Josias, eu não tenho muita ilusão em relação às sanções. Sanção não derruba governo. Pelo menos não tem derrubado nos últimos 50 anos. Eu não tenho notícia de uma sanção tão eficaz que tenha levado um governo à sua derrota ou à sua queda imediata. E aí você tem um fenômeno que, então, mais uma vez, é global, Josias. O ditador, o regime autoritário que estiver no poder naquele momento, o que é que ele faz com as sanções? Ele transfere as dores daquela sanção para a sua própria população. Porque ele não precisa, basicamente, da opinião pública naquele momento. Quer dizer, obviamente que ele vai precisar em algum momento, mas ele prefere se manter no poder, prefere justamente garantir aquele poder e transferir, sim, as dores para a sua população. De novo, com o quê? Com a retórica de que, olha, agora é a hora de apertar os cintos, estão nos ameaçando, a nossa existência que está em jogo, todos juntos agora. Pode completar a canção se você quiser, Josias, mas que justamente é a postura que normalmente um ditador tem. Insisto, no caso do Putin, eu acho que ainda é muito cedo para a gente determinar que ele basicamente está consolidado. Sobre o que se pode fazer ainda em termos internacionais, quanto mais tempo passar, mais eventualmente vai ficar claro que apenas uma negociação vai concluir essa guerra. E aí a questão é outra, quem é que vai ceder, quem é que vai estar disposto a abrir mão de algum ponto que prometeu em algum momento dessa guerra. Aí vale tanto para os ucranianos como para as potências ocidentais e também, claro, para o Putin. Neste momento, não há nenhum sinal que a guerra esteja nos seus últimos dias.